A nova geração da internet, chamada de Web 3.0, é o mais recente fenômeno entre investidores de capital de risco. Se você não sabe do que se trata e está se perguntando para que serve, não se preocupe, você não está sozinho. A verdade é que, apesar de ser uma ideia extremamente promissora, a Web 3.0 ainda está em um estágio inicial, restando muitas dúvidas e incertezas sobre o seu futuro. Mas o que está por trás desse novo conceito e quais são os fatores críticos para o seu sucesso? De modo geral, a Web 3.0 pode ser considerada como o próximo passo na evolução da internet, sendo uma transição necessária para fazer com que a web se torne um ecossistema descentralizado e baseado na blockchain, assim como as criptomoedas. Pode parecer precipitado juntar tantas tecnologias em um conceito que ainda está em sua infância, mas os benefícios podem ser inúmeros, fazendo com que a internet se torne muito mais democrática e livre. Bilhões de dólares já foram investidos nessa ideia, mas nada ainda se provou rentável, fazendo com que muitos críticos duvidem de seu sucesso no longo prazo. Para entender melhor o que é a Web 3.0 e o seu funcionamento, é necessário voltar para os primórdios da internet, conhecido como Web 1.0. Durante as décadas de 80 e 90, a navegação estava restrita a páginas estáticas e individuais. Tudo era escrito em HTML, fazendo com que a internet fosse muito simples e direta, nada atrativa para um usuário comum. Era uma versão ainda descentralizada, mas também muito limitada. Até que chegou a Web 2.0, que é o estágio atual. A grande diferença foi a introdução de novas tecnologias como o JavaScript, que fizeram com que as páginas se tornassem mais versáteis, fomentando o surgimento dos gigantes da internet como Google e Facebook, que agora podiam fazer muito mais para os seus usuários. Através das invenções dessas empresas ficou muito fácil navegar na internet e publicar conteúdo, mas também centralizou o poder da informação em poucas empresas, que aproveitaram para vender e crescer cada vez mais. Nos dias de hoje é comum compartilhar conteúdo sem se preocupar muito onde ele será armazenado e por quem. Ao se postar uma foto, ela se torna parte do banco de dados do Instagram, do Facebook ou do Google, que se tornam proprietárias em parte do conteúdo, porque exigem que o usuário concorde com seus termos ao utilizar seus serviços. Com isso em mãos, elas podem rastrear, analisar e ler todo o conteúdo de seus usuários, fazendo com que seja mais fácil para elas recomendar produtos ou mesmo vender dados a terceiros. A grande lição que se pode aprender é que muitas coisas na internet são gratuitas porque o verdadeiro interesse está em seus dados. Ou seja, quando você não paga pelo serviço, você é o produto. E é justamente por isso que a Web 3.0 pode ser tão revolucionária, porque possui o poder de remodelar completamente a forma como os usuários estão inseridos na internet, eliminando a necessidade de intermediação dessas empresas e os fazendo voltar a serem os únicos detentores de seus dados, evitando que se tornem apenas um número e um produto na mão das grandes corporações. O conceito foi cunhado pela primeira vez em 2014 por Gavin Wood, um dos criadores da Ethereum. Em um post no seu blog pessoal, o desenvolvedor tentou lançar as bases para uma versão aberta e descentralizada da web, onde os usuários poderiam trocar informações, dinheiro e arquivos sem que precisassem depender de uma empresa ou servidor central como acontece hoje. De acordo com Gavin, a navegação na internet se tornaria uma atividade mais segura e transparente para o usuário final. Nessa nova geração, as pessoas teriam seus dados protegidos pela criptografia da blockchain. Para funcionar, todos os computadores e dispositivos conectados à internet se tornariam pequenas partes dessa rede, eliminando assim a necessidade de intermediários. Como qualquer um seria responsável por sua própria publicação, os servidores oferecidos pelo Google se tornariam irrelevantes, porque a Web 3.0 seria sustentada inteiramente por seus próprios usuários. Com isso, entrar em redes sociais, enviar e-mails ou fazer compras online se tornariam atividades muito mais seguras, porque o usuário enfim teria privacidade e estaria no controle de seus dados. Mas por que seria atraente para um usuário ceder parte de seu processamento para que a Web 3.0 funcione? É aí que vive a grande sacada de seu idealizador. Em teoria, cada pessoa receberia em troca do processamento, tokens virtuais ou frações de criptomoedas como incentivo, assim como acontece no caso da mineração. Dessa forma, seria possível criar um ecossistema completamente independente do mundo físico, onde as pessoas seriam recompensadas pelo tempo que passam na internet de forma anônima. O que faz com que essa ideia seja vista como tão controversa mesmo entre defensores da tecnologia blockchain, é o fato de não saber como ela funcionaria na prática, como seria a regulação das recompensas e como ficaria distribuído o processamento da Web 3.0.
Críticas apontam que, assim como no caso da prova de participação da Ethereum, alguns poucos usuários ou empresas poderiam acabar responsáveis por grande parte da validação das informações enviadas, o que os colocaria em uma posição de muito privilégio, centralizando ainda mais a rede, fazendo com que o poder apenas saísse de uma mão e fosse para outra. Há também a preocupação com a largura de banda disponível atualmente, que poderia não comportar um volume tão grande de informações. Além disso, existem as alegações de céticos de toda nova tecnologia, que afirmam que, assim como as criptomoedas, NFTs e o metaverso, a Web 3.0 não passaria de uma bolha prestes a estourar. É necessário admitir que ainda há muita incerteza em cima dessa proposta. Alguns veem a Web 3.0 como um bloco de construção fundamental do metaverso, já outros alegam que somente através da blockchain os usuários estarão verdadeiramente livres e seguros na internet. Embora ainda não se saiba se ela se tornará realidade ou não, a filosofia por trás já vem atraindo bilhões de dólares em investimento, o que prova que ao menos está movimentando o capital, e por isso deve se tornar um conceito cada vez mais popular nos próximos anos. Apesar de ainda ser impraticável, a Web 3.0 pode representar uma verdadeira revolução na internet, na privacidade e na relação entre empresas de tecnologia e seus usuários, o que explica o porquê de tantas startups focadas nesse conceito estarem surgindo. Portanto, seja qual for sua opinião sobre o assunto, saiba que a rede e o capital caminham cada vez mais na direção de uma internet mais livre, descentralizada e segura para todos.